Está aqui conosco o engenheiro Sérgio Costa, que é especialista em trânsito. Sérgio, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito grato. Sérgio, e aí? As lombadas eletrônicas, elas são necessárias, não são necessárias? Faz parte da indústria da multa, como muita gente falou aí. Que avaliação você faz, Sérgio? A lombada eletrônica, ela é um benefício, porque como foi bem citado anteriormente, antigamente usava-se colocar alguma coisa que impedisse o veículo de passar em muita velocidade. Em ruas de bairro, carente, normalmente, que as pessoas passam em muita velocidade, colocava um guarda deitado, uma lombada física. Essas lombadas, muitas vezes, sem nenhum cálculo aerodinâmico. Então, dependendo de que velocidade o carro passava, quebrava a suspensão. Era chamado quebra-mola, não era? Quebra-molas, né? Porque quebra realmente a mola, quebra a suspensão do carro. Aí você atrapalha a ambulância, o veículo da polícia, o caminhão do lixo. Não só aquele infrator que pode matar alguém atropelado, mas toda uma sociedade. Então, quando as lombadas eletrônicas chegaram, foi um avanço tecnológico. Houve, inclusive, uma época em que um prefeito antigo de São Paulo tentou tirar as lombadas físicas. E muitas vezes ele foi hostilizado nos bairros porque as pessoas da rua exigiam as lombadas. Eu acho que o presidente atual do país, quando ele faz uma alusão de que existe uma indústria de multas, ele deve procurá-la e acabar com ela. Porque esses radares normalmente... Ele deve atacar a febre e não quebrar o termômetro? Deve atacar a febre, porque as lombadas eletrônicas, os radares fixos, estáticos e móveis, todos eles estão a serviço das prefeituras, através das suas companhias de tráfego, que fazem editais para contratar empresas. Então, se ele vê uma indústria de multas, ele deve chamar o Ministério Público claramente à ordem, nesse momento, e acusá-los, se ele sabe dessa indústria de multas que ele disse tão claramente. Então, assim, a lombada eletrônica também, eu acho que houve uma confusão, porque há de se distinguir uma lombada eletrônica de um radar. A lombada eletrônica, ela é ostensiva, ela é colocada perto de uma escola, de um hospital, para que aquele motorista diminua a velocidade, proteja aquele pedestre. Então, a lombada eletrônica, ela é feita de tal forma que ela é ostensiva. São totens que são colocados. E você sabe que tem a lombada eletrônica lá. É para saber. Ela não está escondida. Não, ela tem que acusar a velocidade do motorista, ela tem que fazê-lo diminuir a sua velocidade. Agora, o radar de velocidade, que é colocado nas estradas normalmente, é feito para pegar o motorista que infringiu a legislação e que para ele seja punido. Porque senão nós acabaríamos com o Estado de Direito no país. A partir do instante que há uma educação, que há um cidadão que tirou uma carta de habilitação e que não consegue respeitar a velocidade, ele deve ser punido. É assim que funciona a nossa sociedade. Se há uma acusação de indústria de multa e que há um exagero, a gente deve coibir também esses exageros. Agora, eu prefiro acreditar ainda que a indústria da segurança está tentando proteger vidas. Caso eu tenha certeza, caso o senhor entreviste policiais, pessoas do trânsito, eles vão vir aqui defender a lombada, porque ela ajuda a proteger a vida em primeiro lugar. Agora, Sérgio, acho que muitos motoristas acham que a velocidade que está indicada, não só lá, está indicada na estrada, é muito baixa. Então está indicado lá 50 por hora, 60 por hora. E o cara acha que a estrada comporta andar a 100 e o carrão que ele tem um monte de cavalo lá dentro daquele motor e ele não pode acelerar porque tal. Não é isso? Aí ele diz, bom, então, em vez de ele brigar para mudar a velocidade que está estabelecida na estrada, o que ele faz? Ele fica de olho, ele tem equipamento no carro, se tem radar na frente, se tem lombada na frente, e onde não tem, o cara desrespeita. Bom, essa questão do desrespeito à legislação é antiga. Lógico, não é para isso que existe a multa, para isso que existe a coerção, para isso que existe o radar, a fiscalização. Né? Então, a gente fala do tripé da engenharia, da educação e da fiscalização. Né? A estrada deve estar sem buracos, ela deve estar bem pintada, sinalizada horizontal e verticalmente. Na parte da educação, ele deve ter passado por bons cursos de reciclagem e também, necessariamente, há de ter a fiscalização. Agora, se algum instante ele duvida daquela velocidade, né, que aquele aparelho não está aferido pelo metro, ele pode cobrar aquela autoridade. Ele deve cobrar. Ele duvida da velocidade aonde não tem fiscalização.
Porque eu passo o radar está escrito 50, eu passo por ele 50. Aí eu meto o pé porque eu sei que não tem outro ali na frente. Ou seja, eu duvido da velocidade que me aponta que eu devo andar na estrada. Olha, um radar aferido por uma entidade séria como o Inmetro, ele deve refletir a realidade da velocidade com que ele passou. Há uma velocidade considerada, eu não vou falar em tolerância, vamos deixar assim com essa palavra técnica. Existe uma tolerância. Se ele passou a 50, ele passou a 57, ele passou a 58, ele não passou exatamente a 50. Porque o odômetro dele pode ter problema, ou pode haver um buraco no chão, pode haver um certo também desequilíbrio na máquina por causa de temperatura. Quer dizer, tudo isso é levado em consideração, esse erro técnico. Então, quando ele passa ali num instrumento aferido e foi colocado por um engenheiro, o engenheiro fez a medição de trânsito naquele local, adequadamente fez o projeto, né, e colocou aquele sinalizador lá indicando aquela velocidade que deve ser respeitada, essa pessoa deve lembrar que pode passar uma criança correndo, pode passar a vozinha Você se dele. lembra da polêmica da velocidade aqui nas marginais de São Paulo? Lembro. Que era 90 por hora. E aí chegou à conclusão que era melhor ser 70 por hora. Porque seria mais seguro andar 70 do que a 90. Você viu, lembra a grita que deu? Foi parar dentro da campanha eleitoral. Lembra ou não? Virou tema de campanha. Lembra disso ou não? Sim, lembro. Porque a maioria do pessoal não quer saber se é seguro andar 70. Eu quero andar 90, pô. Eu quero andar 100. E você fica me impedindo? Existe uma discussão muito antiga que deve ser retomada, que é o plano de transportes para a região metropolitana de São Paulo. Esse plano de transportes deve levar em conta um todo da cidade. Né? E nesse todo, há de se respeitar principalmente o pedestre. Esse pedestre que é a parte mais fraca do trânsito, né? Uma pessoa que anda de 3 a 5 km por hora, ela é de carne e osso, qualquer veículo de ferro que bata nela vai causar um grande dano. Então é assim, nós temos que acalmar o trânsito. Nas vias expressas, há uma discussão também a ser feita, porque ali só tem veículos mecânicos andando. Tá? Essa é uma forma, é uma exceção, mas a gente tratando das lombadas eletrônicas, dos radares, dentro das cidades, as lombadas eletrônicas são extremamente necessárias. E os radares nas estradas para acalmar, para diminuir essa velocidade nos pontos em que há necessidade. Você falou um ponto, me lembrou uma coisa, tirar o radar eletrônico e botar aquela lombada do chão vai ser pior. Eu tenho a impressão que a população que está protegida por uma lombada eletrônica perto do hospital vai fazer uma manifestação. Porque na época que um ex-prefeito tentou tirar as lombadas físicas do chão, as equipes da prefeitura tiveram grandes problemas, foram praticamente agredidos, tá? Ou fisicamente ou verbalmente, na época, por retirar lombadas do chão físicas. Agora, perto de uma escola em que as crianças estão com muita dificuldade para atravessar, os pais não vão deixar tirar a lombada eletrônica. Eu duvido que deixem, porque é a vida do filho deles em risco. Então, é assim, eu acho que num momento de uma live, falou sobre uma questão que eu acho que é técnica. Ela deve ser muito mais discutida. E ressalto mais uma vez, esses radares, eles servem às prefeituras, que têm as suas companhias de trânsito e que fazem os editais para contratar esses radares. Então, se há uma desconfiança, deve se chamar esses prefeitos. O Ministério Público, a promotoria, deve chamar essas pessoas e dizer onde estão esses editais. Existe uma indústria de multas e eu quero ver. Perfeito. Sérgio, obrigado mais uma vez, viu? Muito grato, muito bom. Muito